Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quarta-feira, dia 14 de abril. E aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. Para me fazer companhia, eu tenho aqui do meu lado Natan Bretenbach e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, Natan. Começamos mais um programa aqui nesta quarta-feira, né? Trazendo para vocês as informações sobre o que está acontecendo no mundo e também aqui na região. Nós lembramos que você pode participar aqui conosco, deixando o seu recado, falando a cidade de onde você está falando e também comentando as notícias e trazendo alguma informação que você acha também interessante para a gente falar aqui. Então, 8 horas e 32 minutos e eu começo trazendo uma notícia aqui da nossa região, que é em relação à nova diretoria do Patronato de Erechim. Segundo informações, nós temos que os membros do Conselho de Administração do Patronato Agrícola e Profissional São José, eles elegeram, então, no dia 26 de março, durante uma Assembleia Geral, a nova diretoria da entidade. Francisco Simão Menegatti foi eleito para ocupar o cargo de diretor-presidente e José Antônio foi reconduzido ao cargo de presidente do Conselho de Administração, tendo como vice-presidente o Giovanni Oldra e no cargo de secretário Luciano Antônio Malacarne. No nosso site tem todas as informações completas a respeito de como que foi, então, a eleição dessa nova diretoria do patronato aqui de Erechim, que ontem também estava dando uma olhada. Eles têm muitos planos para essa nova etapa, querem dar continuidade a alguns projetos que eles já estavam realizando, nesse meio agrícola e também favorecendo aqui toda a nossa comunidade. Sem dúvida, presta um serviço aí muito importante a toda a comunidade. Vamos falar da polícia que prendeu o chefe do PCC, o primeiro comando da capital, que fugiu após quebrar tornozeleira eletrônica. Esse fato aconteceu no nosso estado vizinho aqui, o Paraná. A Polícia Militar do Paraná, então, prendeu ontem lá em Curitiba um homem apontado como chefe do primeiro comando da capital, o PCC do Paraná, que estava foragido há quase um ano depois de quebrar uma tornozeleira eletrônica. O hipertenso Valacir de Alencar foi beneficiado com a prisão domiciliar em 17 de abril por estar em um grupo de risco do novo coronavírus. Mas no mesmo dia ele então deixou a penitenciária estadual de Piraquara, o departamento penitenciário do Paraná. Então detectou que ele já tinha quebrado essa tornozeleira e passou então a ser considerado fugitivo, condenado a 76 anos por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte de arma. Tá aí então, mais um aí que foi liberado durante essa pandemia e que infelizmente comanda mesmo dentro ou fora do presídio os crimes aí que a gente observa que as facções elas não perdoam, principalmente se aquele usuário de drogas acaba consumindo e aí para consumir ele precisa de dinheiro e acaba vendendo para as facções, depois ele quer sair e aí as facções não aceitam e acabam matando ele. E esse é um dos exemplos. Dentro do presídio a gente vê os jovens faccionados até mesmo sendo recrutados, sendo uma prática constante, Eu quero saber de você de casa, o que você acha sobre essa situação toda. Comente, deixe seu comentário aí, falando também da cidade de onde você está nos vendo. Isso aí, Dani, contigo. Trazemos informação também respeito a questões policiais, mas a manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos há 3 dias já. Desde domingo a gente vê os noticiários trazendo essas pautas sobre as manifestações nos Estados Unidos, que tem como objetivo falar e manifestar-se contra a morte de mais um jovem negro pela polícia dos Estados Unidos. Ano passado aconteceu também a morte de George Floyd, em que o mundo inteiro, de alguma forma, voltou seus olhares para isso, porque foi uma ação da policial que ocasionou a morte dele, um jovem negro, e que teve todos os movimentos acontecendo ano passado e também aqui no Brasil. De alguma forma também veio respingos dessas manifestações, aconteceu em várias cidades aqui do país e também dessa vez, mais uma vez, aconteceu nos Estados Unidos a morte de mais um jovem negro. Então as manifestações estão ocorrendo desde domingo, indo atrás de explicações por que as vidas negras, em especial as vidas jovens, estão sendo tiradas de uma forma tão brutal pela ação da polícia.
Existe vários movimentos, né, como o ano passado aconteceu, dos movimentos negros, que pautam exatamente isso, das questões raciais. E por que que a polícia, ou de alguma forma as instituições de poder, acabam fazendo com que a repressão para essa camada seja muito maior do que para outra. Então, mais uma vez, a gente vê as ações aí acontecendo em nível internacional, que também deflagram muito aqui no nosso estado, como aconteceu com a morte do segurança, eu acho que foi no Carrefour, né? No começo no final do ano, começo desse ano. Então, a gente vê que realmente as manifestações acabam também trazendo respingos aqui para o Brasil, mesmo sendo internacional. É muito triste isso, é verdade, é muito triste, né? Quando a gente tem uma vida negra perdida, porque... a gente sabe, né, que tem polícias e polícias, né? A violência policial, ela existe e de qualquer forma fora do Brasil também, mas não, a gente não pode generalizar também, né? Mas claro, o que está acontecendo nos Estados Unidos com todas essas manifestações, a agressão policial, sem dúvida, é algo que tem que ser pautado aqui pela gente, sim. Né, e tem que ser cobrado das autoridades também para se ver aí uma possibilidade de distanciamento desses policiais, né, desses grupos, enfim. Nesse caso, o policial que acabou, então, cometendo esse ato, ele pediu demissão no mesmo dia, né? Ele acabou saindo, então, da corporação. Mas os Estados Unidos, de alguma forma, eles já vêm com uma cultura de uma agressão, de ser um país muito agressivo em relação a isso. Também em relação a questões raciais, a gente vê que todas as manifestações que ocorreram, até quando a gente falava sobre a Ku Klux Klan, a gente falava sobre questões voltadas à religião e também a racial, os Estados Unidos sempre foi muito forte em relação a isso, essa opressão tanto de gênero, quanto de crença, quanto de raça, né? E todos nós já presenciamos aí um preconceito, enfim, seja ele velado ou não, no dia a dia, e quero que você de casa também participe aqui com a gente, mande aí se você já presenciou algum caso de preconceito racial ou se você passou por algo nesse sentido. É sempre importante a gente relatar isso aqui e, né, claro, buscar o boletim de ocorrência por meio da Polícia Civil e fazer esse registro, porque é importante a gente não deixar isso passar em branco, né? E ir atrás dos seus direitos, né, na verdade. E agora a gente falando sobre Erechim aqui, na próxima segunda-feira, no dia 19, vai acontecer o dia D em relação às ações contra a dengue, né? De acordo com as informações que nós temos aqui no site, conforme a bióloga da Vigilância Ambiental, a Luciana Dias, o dia D será uma data para o recolhimento de pneus armazenados nos pátios de residências e também para a divulgação de informações e esclarecimentos sobre a dengue e também o mosquito Aedes, né, o mosquito do gênero Aedes. Essa ação, então, vai acontecer aqui, então, em Erechim, né, por meio da Secretaria de Saúde e também em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, força voluntária, né, para estar orientando aí as pessoas a respeito da dengue, como nós... E com certeza, essa que é uma epidemia, né, que afeta todo mundo, e é importante que pequenas ações sejam tomadas para a gente evitar, né, esses casos de dengue, a proliferação disso. Então, né, lembro novamente, a gente conversava ontem sobre isso também, né, o aumento expressivo, são mais de 800 casos aqui na nossa região sendo ainda investigados, mais de 1.000 que foram detectados aqui no Alto Uruguai, casos de dengue, né? Então, por exemplo, você tem lá na sua casa um pneu, então, né, acabar então virando ele, não deixando depósito de água também nos vasinhos de flor, né, naquela parte de baixo. E tudo que você puder fazer aí no seu terreno, enfim, às vezes a gente não se dá conta, são coisas simples, né? Sim, do dia a dia que a gente tem que tomar atenção também. Sim, e de acordo com a informação aqui, continuando, né, aqui em Erechim, são mais de 400 casos de dengue, né? Eu conversava esses dias atrás com o responsável pela vigilância, ele dizia que são mais de 1.000 notificações, né? Mas, claro, tem essa questão do teste que, primeiramente, vai para Porto Alegre, né? E tem todo um processo para saber se realmente é a dengue, se não é, né? Então, desses foram para lá, mas confirmados, então, aqui em Erechim, nós temos 400 casos, e é um número, assim, relativamente alto, na minha opinião, né? E que essas pessoas estão vivendo. E como a gente comentava ontem também, os sintomas, assim,
são bem fortes, né? Acaba deixando as pessoas bem debilitadas. E, inclusive, também já tivemos, infelizmente, um óbito por causa de dengue, né? Uma dengue hemorrágica, né? Então, realmente é um caso bem sério também, que a gente tem que prestar atenção e também não esquecer de tomar esses cuidados, como a gente comentava esses dias e ontem também, em relação a isso, né? E Thay, quais são, trouxe a informação também para o pessoal que está assistindo, a questão dos sintomas, né? Sim. Porque a gente, às vezes, agora, nessa questão da pandemia, né, do Covid, a gente tem a tendência a achar que pode ser Covid, mas pode ser que seja dengue, né? Tu tem informação sobre quais são os sintomas? De acordo com o coordenador e como a gente costuma pesquisar, é dor de cabeça muito forte, dor atrás dos olhos, dor em todo o corpo. Há casos que a pessoa tem manchas vermelhas pelo corpo, pode acontecer também diarreia, né? E a questão do cansaço também, cansaço excessivo. A minha mãe, ela teve dengue, então ela apresentou esses sintomas e inicialmente a gente também achou que fosse Covid, alguma coisa, mas não era. Porque os sintomas são parecidos, São né? bem parecidos, mas os principais sintomas, o que diferencia, pelo que eu pesquisei também, da dengue e da Covid, é que na Covid tu sente muita falta de ar e tu sente falta de apetite, né? E a dengue tu já não tem essa falta de ar, tu tem mais cansaço, dor de cabeça em todo o corpo, manchas avermelhadas, né? E também pode ter vômitos e diarreias, né? Então é mais ou menos nesse. Em caso de dúvida, basta ligar aí para a Secretaria de Saúde, isso? Isso, pode ligar, né? Ou também entrar em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde, né? Que eles dão todas as orientações. E na UBS, né? Para se consultar e tudo mais, né? Tá aí. Dani, vamos falar da Biblioteca Pública, porque está de aniversário aqui no Estado Gaúcho. Exato, 150 anos, hein, Natan? Imagina. A Biblioteca Pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre, comemora, então, 150 anos desde a sua fundação. Para quem gosta de literatura, como eu, que eu sou apaixonada por literatura, ver esse monumento, que é um monumento extremamente histórico, tanto para o nosso município, para Porto Alegre, como para o Estado do Rio Grande do Sul, né? Comemorando 150 anos, né? E traz uma programação especial para essa comemoração, né, Natan? Então, eles vão ter algumas palestras online em relação à pandemia, né? Então, vai ter as lives com escritores gaúchos e também alguns escritores daqui de fora do estado, para falar um pouco mais sobre literatura, incentivar a questões da leitura, né, como um todo. Nessa pandemia, a gente viu que muitas pessoas acabaram criando o hábito ou, assim, intensificando o hábito da leitura em relação a estar em casa, confinados e tudo mais. Então, 150 anos da Biblioteca Pública de Porto Alegre. Quem não conhece, eu deixo como dica para conhecer, porque é um lugar extremamente bonito, um monumento que ele é histórico, não somente pelos anos, que, né, 150 anos não é pouca coisa. E que está se reinventando agora na pandemia, né? Exatamente. Porque cativar o leitor num período como esse não é fácil também, né? Exato. E lá onde estão prateleiras, assim, expostas, com livros de arquitetura, enfim, toda a história do Rio Grande do Sul é presente. Essa que foi fundada, se não me falha a memória, em 1871, né? Então, isso, fundado em 1871, né? O edifício atual é lá na esquina da rua Riachuelo com a rua General Câmara, então no centro lá de Porto Alegre, e começou a ser construído em 1921 e passou por então algumas obras de revitalização ao longo do tempo, e ainda continuam essas obras, essas remodelações, né? Na última delas, lá em dezembro de 2015, foi inaugurada uma rede de internet compartilhada, uma aliada necessária pela busca, então, do resgate público, né? De toda a história também dos visitantes que já não frequentavam o local mais antigamente, e garante, então, o atual e mais longevo a diretora da instituição. Olha só, e seguindo, gente, nessa linha de cultura, eu tenho uma informação aqui da nossa região, que a Prefeitura de Benjamin Constant do Sul, ela já está nos preparativos com as pessoas que são indígenas, eles estão preparando a comercialização do tradicional artesanato indígena, né? Lá, daqui da nossa região, é a cidade que mais tem pessoas indígenas, né? E conforme a administração, os primeiros destinos desse artesanato indígena do município, eles são as feiras
de Porto Alegre e Florianópolis. Nesse período também são colhidos e preparados os ramalhetes de Marcela, planta medicinal muito procurados nos grandes centros. Lá em Benjamin Constant do Sul, eles têm então 2 reservas indígenas que são formadas pela aldeia Votouro de etnia Caigangue e também a aldeia Guabiroba da etnia Guarani. Segundo a administração municipal, as famílias indígenas do município estão, então, nesses preparativos para a produção e comercialização do tradicional artesanato indígena. Que legal, né? A gente tem uma coisa aqui cultural da nossa região e essa arte, né, ela é produzida aqui no Alto Uruguai e vai ser comercializada em Porto Alegre, nos grandes centros urbanos aqui próximos da gente, né? A gente vê essa cultura se espalhando, acho que é uma coisa muito legal da gente se e pensar, os índios né? estão por todos os cantos, né? Até agora a gente está vendo um crescimento aí do aparecimento de índios. Aqui em Erechim a gente tem alguns e é importante a gente manter essa cultura, né? Às vezes a gente não se dá conta no dia a dia de valorizar a cultura indígena, mas é importante, através da arte, da cultura, a gente também incentivá-los aí a continuar preservando e, sem dúvida alguma, contribuindo aqui com o Rio Grande do Sul. Até porque, né, Natan, e o pessoal que nos assiste, a comunidade indígena, né, ela é a comunidade brasileira, no caso, então a gente tem esse estigma de analisar como os indígenas são apenas da nossa região, mas não, a gente vê que a comunidade indígena, ela se espalha por todo o território brasileiro, né? Então a gente vê que a nossa marca registrada, de alguma forma, é a cultura indígena. Foi através da cultura indígena que a gente hoje tem vários outros aportes na nossa sociedade como um todo, né? Desde a própria alimentação, muitos legumes, né, que a gente vê, que a gente consome, vem da tradição indígena, né, pela forma da culinária. Então é importante a gente sempre ressaltar sobre isso, né, tirar o estigma que a gente tem, que a gente é acostumado a trazer, né, sobre a comunidade indígena e também ressaltar a importância dessa cultura e também dos artesanatos, que não somente se espalham pela região aqui do Brasil, mas também muitos são exportados, né? A gente vê muitos dos utensílios indo para outros países, porque é uma cultura muito rica e muito bonita, né? Então, com certeza. 8 horas e 48 minutos, vamos colocar imagens do centro aqui de Erechim, na nossa janela aqui do Bom Dia. Céu azul com bastante nuvens aqui na capital da amizade, agora 19 graus. Tayane do Carmo, vamos mandar um recado depois para quem está nos acompanhando. Antes, vamos falar da previsão do tempo. Tem previsão de chuva para hoje, Ana? De acordo com a SOMAR Meteorologia, aqui em Erechim nós teremos o predomínio do sol apenas com pouca variação de nuvens. Até o momento não está marcando chuva aqui, nós temos 0 milímetros de chuva. E hoje também não estava tão frio quanto ontem, né? Hoje a mínima aqui em Erechim de 13 graus. Pode chegar a 29, mais no período da tarde, que é o que esquenta. Mas a novidade que a gente tem, de acordo com o meteorologista do Canal do Tempo, Peter Scheuer, está avançando aqui sobre o nosso estado uma nova frente fria. Esta semana ela está chegando, né? A previsão era que chegasse nessa madrugada. E pode ser que essa semana a gente tenha algumas pancadas de chuva de forma isolada, né? Porque ela atinge mais as regiões próximas ao oceano, né? Mas a princípio pode chegar aqui para a nossa região. Mas hoje a previsão é de tempo firme, tempo limpo, e vamos aguardar para ver se realmente isso acontece aqui para nós, né, Dani? Até porque a gente tem que já ter consciência que tá acabando esses calorzinhos que a gente tá vivendo, né? O pessoal que gosta de inverno, tá chegando o inverno de verdade. Porque o pinhão eu já vejo que tem bastante gente comendo. Uma época boa para comer pinhão, vejo, né? Eu tava analisando esse final de semana nos stories, no Instagram, nas redes sociais, o pessoal já tá comendo pinhão, já tá fazendo pinhão na chapa. Então, realmente, quando começa preparando. Quando começa essa preparação do pinhão e que tu já vê que as pessoas já estão consumindo, é porque realmente o inverno chegou. O inverno chegou mesmo. Então, a gente já tem que começar a tirar os casacos de cima do armário. Não sei se vocês estão assim, mas eu tenho os meus armários, meus época casacos. De doação, né? Época também da gente se doar um pouco para o outro. Em questão de agasalhos, enfim. Inclusive, tem uma campanha aqui em Erechim, né? Exato. Que está arrecadando. Até eu separei aqui uma informação em relação a isso, uma informação aqui da Prefeitura de Erechim, em relação à campanha do Agasalho 2021, que começa no dia 19, segunda-feira que vem, e ela está priorizando a arrecadação de cobertores, né? A gente falando
do inverno, né? Tirando os casacos. E tem muita gente precisando também de doações e principalmente de cobertor, que é uma das demandas assim mais pedidas, né, o aquecimento. Então, essa campanha é a Câmara de Dirigentes, né, Lojistas, CDL de Erechim, juntamente com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Coordenadoria da Mulher, estão realizando essa campanha, né? A campanha que inicia, então, na próxima segunda-feira, ela inicia no dia 30, ocorre até o dia 30 de maio. E quem desejar fazer doações pode procurar uma das lojas do comércio de Erechim, identificadas com o cartaz da campanha para facilitar, né? Para facilitar, serão disponibilizados também outros pontos estratégicos de coleta, como o prédio da Prefeitura, na Praça da Bandeira, na sede também do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, na Praça Jaime Lago, ou também diretamente na Central de Doações, que fica junto à Secretaria de Assistência Social. E também não dá para esquecer também que tem um telefone, né? Claro. 3520-7050, para também fazer a coleta não só de cobertores, mas também de outros produtos, como é o caso dos agasalhos. O pessoal que vai passando no comércio aí acaba muitas vezes comprando roupas novas, né? Aquelas antigas que talvez você não utilize tanto ou que não lhe serve mais, pode então fazer aí a doação para a campanha do agasalho aqui de Erechim. Vamos mandar um recado a quem está nos acompanhando, a Ana Salete, também Jaqueline de Marco, Juane Salles, Guilherme Duarte, a gente falava agora há pouco da Prefeitura, o Roger Gritti está nos acompanhando, também assessor de comunicação da Prefeitura de Erechim, a Marinês Vanzetta, Ivan Miller, também a Maria Luísa e Daiane Karine. Eu lembro que você pode participar, é sempre muito importante sua participação aqui com a gente. Dani. Não, e é sempre bom a gente reforçar e mandar um abraço para a galera que está nos assistindo, né, que nos acompanha diariamente aqui a partir das 8h30 da manhã, ficando mais informado com esse trio que está sempre animado demais, trazendo as informações para vocês. E a gente continua, então, nossas informações, trazendo agora, em específico, sobre a questão da pandemia, né? Sobre a questão aqui do Covid-19. Então, as informações que a gente está trazendo para vocês é que a segunda dose da vacina ainda não foi aplicada em 500 mil de brasileiros. Então, para você que não foi ainda aplicada, não teve ainda, não foi até o seu posto ou participou dos drives, né, que está acontecendo, não somente aqui na cidade, mas nos municípios ao nosso redor, a gente chama atenção para que, né, vá se vacinar, porque a segunda dose ela é extremamente importante. A gente ressalta que a primeira dose ela já traz ela te traz um anticorpo, né? Ela já te dá um alívio maior, de alguma forma, mas sozinha ela não tem eficácia 100%, né? Não tem como a gente ter essa ideia de, não foi nenhum estudo comprovado, por isso que a gente tem 2 doses. Então, para você que ainda não foi, por algum motivo, vá até seu posto de saúde, vá até a secretaria, né? Faça a segunda dose, porque os próprios, o ministro da Saúde e também a secretaria reforça que é super importante fazer essa segunda dose. Também eles vão estar disponibilizando para os estados o nome das pessoas que acabaram não indo tomar a segunda dose, né? Então, para você, fica o alerta. Tomou a primeira vacina? Vá tomar também a segunda, se imunize, ajuda também ali a preservar não somente a sua vida, mas também dos teus entes queridos e também dos grupos aqui da sociedade como um todo. Muito bem, aqui em Erechim vamos falar da campanha de vacinação. Taiane do Carmo, informação que começa hoje aí, né? Isso, a informação que a gente tem aqui é que Erechim começa a vacinar, então, os idosos de 62 anos contra a Covid-19 a partir de hoje, né? A gente já está acompanhando essa vacinação, né? Está diminuindo a cada semana a faixa etária. E essa vacina, ela deve ser feita exclusivamente na central de vacinação do município, né? A orientação da secretária de saúde, da Eclis Lampalhãn, é que os idosos não se desesperem para ir tomar essa vacina, porque tem imunizante para todos, né? Não irá faltar. Então, o horário, até vou procurar aqui o horário bem certinho. O horário será das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Começa hoje, né? Tem que levar a documentação, como o comprovante de residência, CPF, identidade, né? O cartão do SUS e a carteira de vacinação. E outra informação que a gente tem também é que lá na central de vacinação do município segue também acontecendo a imunização contra a H1N1, né? Em gestantes, em pessoas puérperas e trabalhadores de saúde. Então, as pessoas podem ir lá. Então, pessoas de 62 anos de idade,
para receber a da Covid e segue acontecendo, então, para as gestantes e as pessoas que têm alguma comorbidade da H1N1. Para quem não conhece, Taine, qual que é o endereço lá da central de vacinação? Porque agora mudou, né? Antes eram nas unidades básicas de saúde, agora está centralizado esse serviço. Tem um endereço? Tem. A gente tem um endereço aqui, fica localizada na rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas, antiga Fundação Cotrel, com funcionamento, né, de segunda a sábado, das 8 horas às 14 horas, de forma permanente, sem necessidade de agendamento prévio. Né? Tá aí, a informação é próxima, então, para quem conhece aqui, Erechim fica próximo, então, da Aurora, a fábrica de suínos, né? Exato, é bom a gente trazer essas informações de localização, né? Porque às vezes a gente acaba nem se tendo essa expressão da localidade como um todo, mas a referência sempre ajuda muito, né, pessoal? Sim. Bastante. Falando também sobre a questão da pandemia aqui no Brasil, o plenário do Supremo decide nesta quarta-feira se acaba acatando a decisão do ministro Barroso sobre a CPI da pandemia. Na semana passada, em decisão liminar provisória, o ministro Luiz Roberto Barroso mandou, então, no Senado instalar a CPI, que agora demais ministros dirão se concordam ou não com essa determinação. O caso será analisado pelos 11 ministros, que podem concordar ou não com essa determinação do Barroso. O presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, definiu que o caso será o primeiro da pauta de julgamentos. Por isso, o julgamento deve anteceder a análise de recursos contra a anulação das condenações do ex-presidente Lula em processo da Lava Jato, também prevista na pauta da sessão desta quarta-feira, de hoje. A análise da liminar concedida por Barroso estava marcada inicialmente para começar na próxima sexta, dia 16, e em plenário virtual. A data foi antecipada após conversas entre o ministro do Supremo e considerando a urgência e a relevância de estar analisando, então, essa medida. Então, para vocês que estão acompanhando a questão nacional sobre a pandemia e também a questão da política, hoje, então, começa a investigação sobre a CPI da pandemia aqui no Brasil, né? Que a gente vê que mesmo estando nesse momento que a gente se encontra, né, em questão sanitária, ainda a gente está se instaurando uma comissão para analisar essa CPI voltado para a pandemia, né? E é muito importante isso, né? E que tem prazo, né? São 90 dias de investigação nos municípios brasileiros, também no Distrito Federal. E o Senado aprovou ontem o uso de verbas de saúde por estados e municípios. A matéria ainda precisa de sanção presidencial para ter validade. O projeto de lei 10 de 2021, que estende até o fim deste ano, autorização concedida a estados, Distrito Federal e municípios para utilizarem serviço de saúde verbas remanescentes de anos anteriores de fundos da saúde. Essas verbas devem ter sido repassadas pelo Ministério da Saúde. A matéria ainda precisa, então, aí, como eu disse, da sanção presidencial para ter validade. Esse projeto, então, altera uma outra lei complementar, a 172 de 2020, que permitiu que cerca de 6 bilhões ociosos ao final de 2019 nas contas dos fundos de saúde de estados, Distrito Federal e também municípios brasileiros fossem alocados em ações de enfrentamento à pandemia em 2020. Tem informação da Agência Brasil, mas são casos absurdos e por isso que precisa da CPI. Olha só, um funcionário do Hospital Beneficência Portuguesa foi preso suspeito de roubar medicamentos de alto custo. De acordo com a Polícia Militar, com o funcionário foram encontradas caixas de remédio usado contra o câncer avaliadas em R$28 mil. O suspeito vai passar por uma audiência de custódia na manhã desta quarta-feira, esse fato aí que aconteceu lá na cidade de São Paulo. Olha só, gente, quase terminando aqui o Café Bom Dia, tem uma outra informação, né, Dani, que a gente vai trazer, que é em relação à abertura do comércio aqui de Erechim no feriado de Tiradentes, né? O horário de atendimento vai ser das 13 horas às 19 horas. E foi um acordo assinado ontem de manhã, né? O Sindilojas do Alto Uruguai e também o Sindicomerciários assinaram uma convenção coletiva de horário de trabalho, né?
para que as lojas de Erechim possam abrir as portas, então, no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Então, o horário, reforçando, é das 13 horas às 19 horas. E o objetivo, né, Dani, como a gente comentava, de acordo com a informação aqui, é para que os comerciantes possam recuperar as perdas que tiveram com a pandemia, né? Então, Exato. é uma causa, assim, bem importante, né, digamos assim. Claro, claro, até porque a gente vê que o setor econômico aqui da cidade parou por muitas semanas, né? Agora a gente vê que também está acontecendo uma manifestação de alguma forma. Nessa semana já os bares, né, as casas que trabalham durante a parte da noite já estão reabrindo, né, com o funcionamento das 6 horas às 22 horas e para o pessoal sair até às 23 horas da mesma noite, né? Então a gente vê que esses também foram prejudicados, né? E agora começam então a retomar essas atividades, né? E que a gente vê que é importante, serviços, né? Claro, que sejam serviços que sejam, obviamente, regulamentados, mas também fiscalizados, né? Exato. Para não ter aglomeração. Que nos acompanha também a Zidiane Carvalho e a Rosa, que também mandaram mensagem aqui para a gente. E quem comentou foram duas pessoas, a Kelly Douglas Colame mandou um bom dia, e o Jacir Martarello. Bom dia, eu estou sempre assistindo a todos os jornais de vocês. Muito obrigado aí pela participação e companhia. Logo mais te encontro no Minuto Bom Dia. Obrigado a vocês duas. Muito obrigada. Olha só, 9h02, gente. Já estamos ficando por aqui. Então, eu agradeço o Natan. Muito obrigada pela tua companhia. A Dani também sempre trazendo muitas informações aí pra gente, comentando. A você de casa também, o nosso muito obrigado. Um bom dia, gente. Um bom dia, Natan. Bom dia, que tenhamos uma ótima quarta-feira. Para você também, Dani. Bom dia, pessoal, que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Para o pessoal que está nos assistindo também, a gente encontra vocês amanhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Bom Dia. Até lá.